Senador Rogério Marinho, seja bem-vindo ao Meio Dia RN. Obrigado, Luiz, obrigado, Renato, e todos aqueles aqui que nos acompanham. Senador, eu proponho aqui um bate-papo. A gente começa por Brasília e termina aqui nessa terra de dunas e mares, em Natal. Vamos falar um pouquinho de Brasília. O senhor, a última vez que esteve aqui, de lá para cá, temos três assuntos mais rumorosos que eu queria saber a sua opinião. Vou começar especificamente pela decisão do ministro Gilmar Mendes. O senhor fez um pronunciamento no Senado, um pronunciamento duro em relação à decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes com relação à lei da década de 1950 e que mexe, obviamente, com os poderes do Senado. Quais são os desdobramentos disso? O que é que o senhor espera? Qual é a reação que o Senado, que os seus colegas... Porque é um tipo de assunto que uniu oposição e situação, pelo que eu vi. Bom, Luiz, em relação a esse tema, não é de hoje que nós estamos vendo um processo progressivo de invasão de competências de um poder sobre outros poderes, em especial o judiciário, sobre o legislativo, né? O presidente Lula recentemente deu uma declaração que não tem como governar o país sem o STF. Declaração que deveria merecer o repúdio de toda a sociedade, né? Porque um presidente eleito pelo povo, ele não pode achar que vai prescindir do poder legislativo, que foi eleito também pelo povo, e justamente para fazer a moderação, a fiscalização, o trabalho complementar à agenda do executivo. Então hoje o presidente da República não tem maioria em nenhuma das duas casas, são maiorias eventuais, e ele, para governar e impor sua agenda, ele, via de regra, quando é derrotado o parlamento, busca a via judicial, né? Então ele estimula essa invasão ao lado de outros partidos de menor expressão. A ação ontem do Gilmar, ontem, né? Foi uma ação que nós consideramos absolutamente equivocada, mas previsível. E a raiz é absolutamente política, né? Veja, é uma lei de 1950 que proporcionou o impedimento de 2 presidentes da República que foram impeachmentados em função de ações populares, ou seja, feita por um cidadão e não por um parlamentar. Presidente da República eleito por um colegiado que hoje tem 150 milhões de brasileiros, que elege um presidente da República. E esses tiveram o escrutínio popular, tiveram a fiscalização, tiveram a possibilidade de que o povo os fiscalizasse e os retirasse do poder. Qualquer deputado, qualquer senador, que é o meu caso, né, pode receber uma representação, no caso a mesa da Câmara do Senado, formulada por qualquer cidadão, inclusive os que estão nos ouvindo agora. Pode ingressar lá no Senado dizendo: olha, o senador Rogério Marinho, ou o senador fulano, beltrano, ou o deputado cicrano, feriu o decoro parlamentar, cometeu um ato de improbidade, e a mesa diretora da casa, ela precisa dar ou não admissibilidade a essa reclamação popular. Se isso ocorrer, é mandado para a comissão de ética, que pode, desde uma advertência até afastar o cidadão do mandato, caçar o deputado e retirá-lo, ou senador, do seu posicionamento. Mas o ministro Gilmar entendeu inopinadamente, assim, de uma hora para outra, depois de 75 anos, que é uma lei de 1950, depois de 2 presidentes afastados, depois de 30 e quantos anos da promulgação da Constituição, de 88 para 25? 32, né? 37 anos? Mais de 30 anos da promulgação da Constituição, foi em 88, né? Ele entendeu que a Constituição não recepcionava a lei de 1950. Teve, eu acho que um processo cognitivo tardio, teve um gap cronológico. 30 anos depois, entendeu que de repente a lei era ilegal. E claramente fez, porque há uma grande possibilidade que a próxima composição do Senado da República seja majoritariamente de direita, né, conservadora, e esse grupo de senadores pode não ser tão complacente quando houver atos de improbidade, atos que desabonem a ação judicial. Veja, por exemplo, ações que magistrados se comportem como linhas auxiliares de um partido político, né? Tudo isso é motivo
de ato de impeachment. E pegando esse gancho, o senhor não acredita que até essa declaração você acaba fomentando as pessoas a votarem e políticos usarem a bandeira contra essa atitude do ministro Gilmar Mendes? Porque vê esse absurdo, né? Você tem aí, ora, o presidente da República, que seria a figura, vamos dizer assim, política única e mais importante, ela pode sofrer processo de impeachment pelo Congresso e pelo Senado, e 11 juízes passam no poder. Entra na situação, quem guarda os guardiões, né? Quem cuida para ver se eles estão fazendo as coisas de maneira correta, e quem pode tirar eles de lá. Senão ficam os guardiões, os ministros, eles acabam ficando intocáveis. E aí, pode ter sido um pouco um tiro de Gilmar, mas que vai incentivar políticos a usarem essa bandeira e usarem isso para ganhar mais votos também, né? Renato, ontem eu estava fazendo uma fala no plenário da Câmara Federal por ocasião da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ontem, aliás, e fiz uma pergunta retórica ao plenário. Eu disse, olha, não é possível que diante de tudo que está acontecendo, e eu posso aqui enumerar os atos de invasão de prerrogativa que foram reiterados e crescentes, que o parlamento vai aceitar isso passivamente. Então, primeiro, para não me alongar muito, cada vez mais essa casa ela perde credibilidade junto à sociedade. Se você fizer uma pergunta à população e perguntar qual é o nível de credibilidade do Congresso Nacional, eu vi uma última pesquisa, eu acho que foi feita pelo Instituto Quest, se eu não estou enganado. O Congresso tem 10 ou 12% de aprovação, então 80 e tantos por cento da população não aprovam o Congresso Nacional. E isso talvez o Congresso talvez seja a instituição menos creditada pela sociedade, de todas as demais, até o STF. Aí você pega o STF, vou falar de uma posição. Eles perderam a conexão com a sociedade. Muitos desses juízes, pela longevidade do cargo e pelo fato de não terem nada que os modere, perderam a necessidade de darem satisfação à população brasileira. E há uns 2 anos atrás foi votado por acordo, né, ou seja, pela maioria dos juízes, uma decisão que eu considero imoral. Eu tenho dito isso sempre, de que um cônjuge, um parente próximo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma esposa, um filho, pode atuar. Isso serve para todas as instâncias, para o Tribunal de Justiça, para juiz de primeira instância, porque é a decisão maior, ela tem capilaridade. Então, se o juiz atua na causa e um escritório da advocacia que sua esposa faz parte, ou seu filho, demanda uma ação, ele não se julga impedido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu pergunto a você, qual é a possibilidade de que essa ação seja julgada contra a outra parte, a favor da outra parte, que não tenha o filho ou o parente do ministro do STF? Zero. Aí você vai dizer o seguinte, não, é legal, foi 7-4. Claro que é legal, e a gente tem que respeitar. Agora, é imoral? E por ser imoral, você desacredita a instituição como um todo. Tá? Então, é o tipo de situação que nos leva à necessidade de conclamarmos a sociedade a realmente votarmos da maneira correta para termos uma massa dentro do parlamento que nos permita, por exemplo, fazer uma reforma do judiciário. Esse tipo de situação tem que ser imediatamente combatido. Hoje o princípio da suspeição ficou banalizado, né? Eles já disseram claramente que não há suspeição. Isso. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele foi julgado por um colegiado, que eram 5 ministros, um inimigo dele, que é o Flávio Dino, que havia ingressado, inclusive, com uma ação criminal antes, penal, antes de ser ministro. Eu, inclusive, tive a oportunidade na sabatina perguntar a ele, o ministro Flávio Dino, era ministro da Justiça na época e senador da República, o senhor vai se julgar impedido, já que o senhor é inimigo formalmente do presidente Bolsonaro, além os impropérios que vocês trocaram publicamente, mas o senhor entrou com ação contra o presidente. Ele disse, não me julgue impedido. Então, o senhor me dá o direito de dizer que eu não posso votar no senhor para ministro. Porque o princípio mais importante que eu imagino que o ministro tem que ter é imparcialidade ao lado de conhecimento jurídico. Se o senhor já está indo parcial em relação ao processo que o senhor vai se debruçar, eu não posso acreditar que o senhor vai ser um bom ministro. Por isso que votei contra. Ele disse a ele na época da sabatina. Aí você tem essa questão do Gilmar. Nós temos uma única maneira de combater isso, além da nossa indignação.
E ontem eu estive com o presidente Davi, e ele me disse, inclusive, que na terça ou quarta-feira tem intenção de submeter à casa um projeto de lei que, na minha opinião, não está bom, que é o projeto feito pelo Rodrigo Pacheco. Ele nos permitiu, ou nos orientou para que nós procurássemos o relator, até para que a gente tenha um texto consensual, mas que restabeleça a situação de que, primeiro, qualquer cidadão pode ingressar com uma ação contra o ministro do STF. Eles não estão acima da lei, nem são melhores do que ninguém. Depois, o afastamento de um ministro se dá por maioria simples, na hora em que é aceito o processo para o início da cassação. Do mesmo jeito que a aprovação, né? Da mesma coisa. Mas a validação, sim, é 2/3. Sim. Tá? Porque você está reiterando isso do STF. Mas o período entre o aceite do processo e a validação, você tem 5 ou 6 meses para instruir um processo, vai ser dado o amplo direito de defesa. Tá? Então, é necessário realmente a gente modernizar um pouco a lei, mas a lei existe e ela foi aplicada para 2 presidentes da República. Senador, uma PEC que limita as decisões monocráticas, e tem várias propostas, algumas inclusive paradas desde 2023. O próximo passo, na sua opinião, qual é? Tem PEC que está lá na Câmara dos Deputados, tem essa proposta que o senhor acaba de falar. Em resumo, o Congresso Nacional dará uma resposta ainda em 2025, na sua opinião, com relação a essa decisão monocrática do ministro Gilmar? Olha, eu também ouvi ontem do Davi e vi uma declaração, e ouvi uma declaração do presidente da Câmara de que ele vai votar nas próximas 2 semanas essa questão da PEC que já foi votada no Senado, que define que não é possível, em relação à decisão que foi prolatada, foi definida pelo Congresso Nacional, pelos 590 parlamentares, ser sobrestada por uma decisão monocrática de um único juiz. Necessariamente precisaria ser submetida ao colegiado. Tá? Então também tem essa posição. A outra questão é a possibilidade de votarmos ainda esse ano, além desse projeto que se contrapõe à própria liminar do ministro Gilmar, restabelecendo a possibilidade de que qualquer cidadão brasileiro possa ingressar com uma ação de impedimento de um ministro do STF, e o rito ele ocorra dentro do Senado da República. É um projeto que trata da limitação do mandato e também a idade apropriada para que o ministro possa ser escolhido como ministro. Daqui a pouco vai ter ministro de porque 20 anos, o critério que o presidente Lula tem usado é amigos do rei. Quanto mais próximos, melhor. Quanto mais politizados ou politicamente afinados com a sua ideologia, melhor. E quanto mais novos, melhor. E quanto mais blindado tiver, melhor. Por falar em ministro Supremo, para a gente encerrar. Passar 30 anos lá. Para a gente finalizar essa quadra de notícias, de comentários sobre Brasília, indicação do ministro Jorge Messias ficou para 2026. É fato que, se a sabatina ocorresse dia 10, caminhava-se por uma fragorosa derrota, ou seja, algo inédito até praticamente na história recente do Brasil, de não aprovar um ministro supremo indicado pelo presidente? Vou trabalhar muito para isso acontecer, né? Porque em 130 anos, todas as indicações com maior ou menor grau de dificuldade passaram dentro da casa. Há uma confluência de interesse, e aí, nesse caso, vou aqui usar um adágio popular: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, como há um interesse contrariado dentro da casa, né, do grupo ligado ao presidente Davi Alcolumbre, e somados aos votos da grande maioria da oposição, eu acredito que hoje ele seria derrotado por quase 50, mais de 50 votos. E esse adiamento pode estar justificando, está intrinsecamente ligado a isso, né? Porque normalmente o governo só leva para a sabatina e para a aprovação quando já está tudo, vamos dizer assim, mais ou menos combinado. Na verdade, Renato, o que o governo fez é uma pegadinha, né? Porque já houve a publicação no Diário Oficial da indicação do seu Jorge Messias. Já foi publicizado pelo próprio presidente Lula, que já afirmou em várias oportunidades que ele é o indicado. A formalização seria o envio da mensagem. Agora, quem define quando haverá sabatina é o presidente da casa e, mais especificamente, o presidente da CCJ. Não é o presidente da República. Feito o envio da mensagem,
Veja o caso de André Mendonça, demoraram aí, eu acho que Mais de 80 dias. quase 100 dias. Isso. Quase mais de 3 meses. Senador, delator. Vamos falar um pouquinho da CPI, da CPMI. CPMI. O delator disse que, um dos delatores, até o presente momento, disse que o filho do presidente da República, conhecido como Lulinha, que hoje vive na Espanha, recebia mesada do careca do INSS. O que o senhor achou dessa declaração? O senhor que faz parte desta CPMI. Bom, Luiz, rapidamente aqui, porque eu acho que esse tema é tão diversificado, que se a gente for falar aqui vai ser 12 programas. Não Vamos dá, lá. realmente Quando se abriu a CPMI, eu quero lembrar que o governo votou contra e trabalhou contra. Nenhum parlamentar do PT assinou a abertura da CPMI. E até aquele momento da abertura da CPMI, né, nós tínhamos uma situação que, apesar de todo o escândalo que foi exposto, ninguém havia sido retirado do INSS. Pelo contrário, o ministro afirmava que o presidente do INSS merecia sua confiança, era um homem de bem. Ninguém havia sido preso pelos roubos cometidos. E a AGU abriu um procedimento, logo após as notícias do Metrópolis, o site Metrópolis, onde 9 ou 10 entidades seriam investigadas. A Advocacia Geral da União do senhor Jorge Messias. São 40 que tem a CT lá, 37. Então havia uma seletividade na investigação por parte do governo federal. E o STF, o ministro Toffoli, havia trazido para ele a investigação, alegando que havia uma ação conexa. Qual era a ação conexa? Um processo de emissão de carta sindical. Vejam o que é que estava acontecendo. Em 2019, que tinha saído do Ministério da Previdência e estava no Ministério da Justiça. E um dos sindicatos que havia solicitado uma carta sindical se sentiu prejudicado e havia ingressado com uma ação no STF. Então, por esse motivo, o ministro Toffoli avocou para ele a investigação e em 17 estados da federação, onde essas investigações estavam ocorrendo, foram paralisadas. Aí, quando se abre a CPMI contra a vontade do governo, o Toffoli abre mão da relatoria e é redistribuído para o André Mendonça. De lá para cá, 11 foram presos. De lá para cá, o presidente do INSS foi afastado, o senhor Stefanuto, e agora se descobriu que ele recebia uma mesada de R$250 mil por mês. Esse mesmo que foi a comissão para elogiar o PT e dizer que tinha lado e que era progressista, e foi defendido pelo PT na comissão. O senhor Vigílio, o procurador, foi afastado, e o senhor André foi afastado também, que é a cúpula dentro do INSS, colocada pelo PT, que está no governo desde 2006, no primeiro governo de Lula, 2005, 2006. Esse pessoal que historicamente está dentro da Previdência, foram finalmente afastados, e a investigação seletiva contra 9 entidades virou uma investigação contra as 37 entidades, porque, coincidentemente, o Sindinap do irmão do Lula e a CONTAG, que é ligada à CUT e ao PT, as maiores, tinham sido deixados de lado. Bom, em que fase nós estamos agora? As delações estão acontecendo. Nós temos informações de que pelo menos 4 delatores estão hoje conversando com o judiciário e fazendo denúncias muito sérias em relação à classe política, tá? A empresários e as entranhas desse processo do INSS, que permitiu o roubo contra mais de 8 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas pobres, pessoas na sua maioria com pouca capacidade de compreensão do que estava ocorrendo, que não tem acesso ao seu contra-cheque, usa um cartão para receber o dinheiro, não sabe qual é a composição do seu contra-cheque, e que ao longo desse período todo foram enroladas, roubadas e fraudadas com a complacência, com a conivência, com a omissão criminosa do governo do Partido dos Trabalhadores. Essa delação que vazou, ela foi feita à Polícia Federal, do Edson Claro, que inclusive foi blindado pelo PT. Nós pedimos que ele fosse à comissão e o PT votou contra e teve maioria e ele não veio para a comissão. Hoje, o PT acusa esse cidadão, que afirma que passou 25 milhões de reais para o filho do presidente Lula, o Lulinha, e deu mais 300 mil reais de mesada durante um determinado período de tempo, acusa esse cidadão de ser um bandido.
é o mesmo processo que o PT faz historicamente. Quem acusa o PT de alguma malversação, de algum roubo, passa a ser um bandido e é perseguido pelo aparelho do Estado. É assim com Tagliaferro, é assim com o advogado que fez as denúncias que começaram essa ação, o senhor Elicói, inclusive quebraram o sigilo do Elicói de uma maneira retaliatória, alguém que fez a denúncia dos maus feitos, né? Ontem, inclusive, se negaram a anuir com a convocação do Jorge Messias, que prevaricou, porque recebeu desde abril de 2024 informações de procuradores federais de que estava havendo esse problema dentro do órgão. Em outubro de 24, ele foi informado pelo corregedor do órgão de que era necessária a suspensão dos acordos de cooperações técnicas. Ele nada fez. E em maio de 25, quer dizer, 6 meses, 7 meses depois, 8 meses depois, finalmente, quando a polícia prendeu essas pessoas, foi que ele começou a agir. Isso, na minha opinião, é prevaricação. E nós representamos junto ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, porque nesse período mais de 3 bilhões de reais foram subtraídos dessas pessoas, nessa omissão da AGU, esse cidadão que o Lula quer que seja ministro do STF. E também oficiamos a Comissão de Ética da Presidência da República, apesar de acharmos que não vai dar em nada, para que ele seja inquirido e ele se explique. Então esse caso do Lulinha é ponta de iceberg. Nós vamos ver muita coisa nessa CPMI que não vai acabar em pizza, já tem 11 presos e as delações estão ocorrendo. Senador, vamos agora para nossa terra. Essa semana o blog do BG deu uma nota dando conta do início das movimentações da organização em torno da sua pré-candidatura, enfim, grupos de estudo. E a pergunta é a seguinte: o senhor confirma a sua pré-candidatura com Álvaro Dias e Estímio Valentim ao seu lado, obviamente com espaços de suplência e de vice-governadoria ainda em aberto, obviamente, para o trabalho de negociações. Nessa chapa, senador, cabe Alisson Bezerra, prefeito de Mossoró? Tem espaço para o prefeito de Mossoró? A primeira chapa, dei uma entrevista, eu acho que é uma emissora de rádio. Sim, o senhor deu uma entrevista na última sexta-feira. Na última sexta-feira, quinta-feira passada, acho que foi quinta. Quem foi sexta? E me perguntaram se o ex-prefeito Álvaro, o prefeito Paulinho, o Stevenson e eu estávamos juntos. Sim, provavelmente na mesma chapa. O processo de consolidação da chapa, claro, Paulinho como apoiador, né? Vai ocorrer agora, no final desse ano e no meados do mês de janeiro, como sempre ocorreu em todas as eleições. Vai ser o momento de nós sentarmos numa mesa e conversarmos. Existem outras pré-candidaturas ao Senado, inclusive, tem aí o Coronel Hélio, né? E nós vamos fazer a avaliação de quem tem melhores condições de ser o candidato. A princípio, o ex-prefeito Álvaro está mais bem pontuando nas pesquisas. E nós temos que fazer uma chapa vitoriosa, vencedora, porque nós precisamos fazer senadores que tenham a capacidade e a coragem de se comportar no Senado da República sem rabo preso, né? Com responsabilidade, com espírito público, né? E fazendo o que se espera dele e o que a Constituição exige. Fiscais do Legislativo, fiscais do que está acontecendo na sociedade brasileira e ter a coragem, inclusive, de propor e ações mais persecutórias contra quem infringe a lei, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Então, para nós é muito importante termos pessoas afinadas com esse perfil e que sirvam ao Brasil e ao Rio Grande do Norte. Tem uma capacidade de fazer a discussão, de alavancar recursos, de ajudar os governos para que eles exerçam de maneira adequada, né, a sua atividade executiva. O estado do Rio Grande do Norte hoje é uma catástrofe reconhecida nacionalmente. A gente conversa com deputados e senadores de todo o Brasil, até pelo fato de eu ser líder da oposição. Eu converso com integrantes do PT, né, com integrantes do PSD, do União Brasil, de vários estados da federação, do próprio PL, e todos são unânimes em me perguntar como é que o estado do Rio Grande do Norte reelegeu Fátima Bezerra, porque ela é um modelo do que não dá certo em administração pública. Até uma brincadeira com o estado da Paraíba: olha, vamos exportar ela de volta e tal, porque a governadora Fátima, ela é muito bem intencionada, mas de boa intenção o inferno está cheio, e ela fez muito mal ao Rio Grande do Norte. A avaliação que a gente tem hoje é que o estado hoje desceu a ladeira do ponto de vista de equilíbrio fiscal e de prestação de serviços públicos essenciais à sociedade, notadamente na saúde.
Educação, aliás, é uma piada. Uma professora com 7 anos de mandato, nós estamos em último lugar no IDEB, e a ação que ela faz para reverter essa situação é definir que quem é reprovado no Rio Grande do Norte, em até 6 matérias, poderá ter uma progressão automática. Com isso, ela vai elevar o desenvolvimento básico da educação e manter uma geração de jovens incapacitados de ingressarem no mercado de trabalho. A segurança pública, quem conversa com qualquer cidadão sabe que existem territórios faccionados aqui dentro do Brasil, do Rio Grande do Norte, aqui mesmo em Mãe Luísa, né, em várias cidades do interior do estado. Ninguém tem a segurança de andar nas ruas do estado do Rio Grande do Norte. É uma sensação crescente de insegurança e até de cumplicidade, porque ninguém entende por que isso está acontecendo, né, nesse grau. E você me pergunta se há espaço para o prefeito Alisson nessa chapa. Se eu sou candidato a governador, ou pré-candidato a governador, e o prefeito Alisson se coloca nessa situação, é evidente que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Nós temos todo o interesse de contar com o apoio dele, mas ele não tem condição de participar da chapa porque ele não tem idade para ser candidato ao Senado, e o posto que remanesce é o nosso, e com toda a humildade, né, nós estamos construindo um projeto, né, que é evidente, não pode ser para 2 pessoas. Só pode ter alguém candidato, porque é um pleito majoritário. Como é que o senhor recebeu a notícia dessa última pesquisa Real Time, que aponta Alisson com 36% e o senhor com 34%, portanto, dentro do que a gente conhece e chama de empate? Você tem dentro da margem de erro com empate técnico aí. Como é que o senhor recebeu essa pesquisa? A pesquisa retrata em momento. Eu acho que agora, toda pesquisa que ia acontecer, Luiz, é importante para balizar qual é a recepção que o eleitor tem em relação às candidaturas majoritárias, mas isso pode mudar, né? Então eu recebo com muita serenidade. Eu não tenho comentado pesquisa, eu não falo isso nas redes sociais, nem que são boas, nem que são ruins, né? Porque a população precisa discutir o Estado. Eu acho que na hora em que começar a se discutir de fato quais são os problemas que o Estado tem, de que maneira os pré-candidatos ou candidatos vão se propor a resolver esses problemas, é que vai ficar mais nítido, mais claro a inclinação do eleitor e também a arrumação dos grupos políticos, porque não se pode negar a influência de um deputado estadual, de um prefeito, de um vereador, de um deputado federal, junto ao eleitorado específico que tem um líder. Então essa arrumação do grupo político também é importante, né? Que é o processo de pré-campanha. Como é que o senhor analisaria aí um pleito onde a gente provavelmente, ou supondo que a gente vai ter 3 candidatos, que seria o senhor, o candidato Alisson, e hoje Cadu Xavier, através do PT, como é que o senhor analisa, o que o senhor espera desse pleito com relação a esses 3 candidatos? É um crescimento, apesar de ser na pesquisa, a gente não precisa relevar tanto, mas a gente está aí nessas pesquisas. O PT, vamos dizer assim, não entrou ainda na campanha ou na pré-campanha, não entrou ainda, está se articulando, não entrou ainda. O que o senhor imagina que vai acontecer nos próximos meses até outubro? Renato, para mim está muito claro que há mais de 20 anos, principalmente a partir de 2014 para cá, a população tem tido a oportunidade de escolher entre 2 visões de mundo e de país. Uma visão que defende um Estado hipertrofiado, ou seja, gigante, aparelhado, cheio de companheiros, né, com dificuldade de pagar fornecedores, que é o caso do Estado do Rio Grande do Norte, porque gasta sem se preocupar se vai ter o recurso para pagar, né, sem responsabilidade fiscal, jogando uma série de ações populistas que terminam impactando na qualidade da prestação do serviço público, né, inchando a folha de pagamento, cedendo à pressão dos outros poderes e passando duodécimo muito maiores do que poderiam ser necessários para prover a situação de judiciário, de Assembleia Legislativa, de Advocacia Geral do Estado, de Tribunal de Contas, e no final do ano os recursos deveriam voltar, que não são utilizados, não voltam, e o governador não tem a capacidade de pedir que a Constituição Estadual seja cumprida, porque o dinheiro deveria voltar para os cofres do Estado, se houver uma avaliação de despesa maior do que a necessidade desses poderes, né? Você tem hoje uma visão de que o Estado ele precisa ser um provedor e um indutor da ação social, mas não se preocupa em emancipar a população, em qualificar, em propiciar uma educação de qualidade, em gerar oportunidade de emprego, de renda,
de desenvolvimento, de oportunidade, que as pessoas possam sonhar em ter condições de, com o suor do seu rosto, prover o sustento de suas famílias. Então, as pessoas que pensam de uma maneira estão de um lado, as pessoas que pensam de outra maneira estão do outro lado. Nós defendemos um Estado que sirva a sociedade e não se sirva dele. Nós defendemos um Estado que trabalhe de mãos dadas com quem empreende, com quem produz, que seja parceiro e não inimigo, não adversário. Você veja, por exemplo, que os órgãos de controle e de expedição de licenciamento para projetos aqui no Estado são profundamente ideológicos. Então, trabalham criando dificuldades para quem quer empreender, e isso procrastina, intimida a possibilidade de se fazer o investimento, e a gente perde empregos e oportunidades, porque o viés é ideológico. Tá? Então são duas visões de mundo. Então eu acredito que o processo da eleição vai ser muito parecido com o que aconteceu em Natal. O Carlos Eduardo apareceu aqui, um cara que não tinha nenhuma relação com um lado nem com o outro, foi lá o meio isentão, tá? E não chegou ao segundo turno. Apesar de toda a sua proeminência. Pode acontecer com senador, eu acho que o PT aqui é um partido que tem a governadora do Estado, reelegeu a governadora do Estado. Você tem aqui o MST, que é muito forte, que é parceiro do governo federal e do governo estadual e que é financiado por ele através dessas ONGs. Você tem um setor cultural que é financiado pelo governo do Estado, né? Você tem sindicatos os mais variados, por exemplo, o sindicato dos professores, que é financiado, que é parceiro, que politicamente é afinado. Você tem os IFRNs, que hoje são aparelhados, com todo respeito e com todo carinho que eu tenho às universidades, mas as universidades brasileiras, federais em especial, tornaram-se núcleos de intolerância, não aceitam quem pensa diferente. Então você tem dificuldade de chegar para fazer um debate se você pensa de uma forma diferente da esquerda. Então o PT naturalmente vai crescer, né? Nós temos uma identificação com o eleitorado que pensa como nós. Eu vejo que quem está no meio vai ter muita dificuldade de manter a posição que tem durante o processo eleitoral. O senhor acredita então que, e há setores da esquerda que tem esse pensamento, que a candidatura do prefeito de Mossoró tende a desidratar em face dessa visão de mundo, como o senhor mesmo trouxe, que é a tradição das últimas campanhas. Eu quero saber, vamos lá, se existe alguma possibilidade do senhor retirar sua pré-candidatura para ser, sei lá, o ponto de equilíbrio da direita? São perguntas que são recorrentes também. Eu quero saber se a primeira-dama de Natal, a vereadora e secretária Osnina, virá para o Partido Liberal, que tem o senhor como presidente. E eu perguntei sobre o senador, sobre a pré-candidatura, sobre a figura do Coronel Hélio. O senhor falou sobre pesquisa, mas eu queria ainda uma resposta do senhor, se é a pesquisa que vai balizar então a escolha dos dois candidatos da sua chapa ao Senado. 3 em 1, senador, vamos lá. Vamos começar pelo fim. Não é só a pesquisa é importante, mas também a possibilidade de se agregar outros componentes a uma campanha eleitoral, né? Qual é a condição de crescimento, que tipo de apoio você consegue trazer para uma campanha. Porque se fosse só a pesquisa por si só, não aconteceria uma eleição, né? A gente vê muitas campanhas começando em que alguém tem uma pontuação ruim ou bem inferior a um outro pré-candidato, e ao final aquele que estava atrás termina na frente e vice-versa. Então não é apenas a pesquisa, são as condições objetivas que a própria campanha nos proporciona, né? É um indicador. Vamos supor que seja o IDEB, né? O IDEB, você tem o número de alunos matriculados, você tem aqueles que passam de ano e tem a proficiência, ou seja, a qualidade que o aluno tem em português e matemática. Então é um dos itens, né? Vamos imaginar que seja 30% desse percentual. A vereadora Nina, né, é alguém com quem nós temos afinidade, um relacionamento político, e também temos amizade com ela, com o marido, com o Paulinho Freire, né? Estamos afinados politicamente e vamos estar juntos na campanha de 2026. Ela tem manifestado o interesse de ser candidata a deputado federal e inclusive pelo Partido Liberal. Nós estamos conversando ainda a respeito dessa possibilidade, porque ela é filiada a um outro partido, né? Então depende muito mais aí da questão de como isso vai se comportar internamente entre o partido que ela hoje está afiliada, né? E a própria vereadora, hoje secretária, né? E em relação à questão da nossa candidatura, nós estamos pré-candidatos desde janeiro desse ano, fevereiro, e encaramos isso com muita seriedade. Por isso que fizemos um trabalho
de percorrer todo o estado do Rio Grande do Norte com o Rota 22. Levantamos os problemas que o estado tem, que não são poucos, consultamos a população, pedimos a orientação de técnicos, de especialistas, e hoje nós temos aí um programa, um projeto praticamente montado, que está sendo finalizado para ser apresentado ao estado entre fevereiro e março do próximo ano. Nós não vamos fazer a discussão do Rio Grande do Norte apenas com a questão da intuição ou da nossa vontade pessoal. Mais de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas participaram desse processo de construção de um projeto. Agora, é evidente que como como secretário-geral do partido a nível de Brasil e como líder da oposição no Senado, a gente tem conversado com a nossa direção nacional, e nós passamos hoje por um momento muito difícil do Brasil, e eu digo da própria democracia. A principal liderança de direita do país está aprisionada, né, na nossa opinião, injustamente, com um processo que nasce desde o início viciado, não deveria ter acontecido no Supremo Tribunal Federal, exemplo que aconteceram com os outros presidentes, e se fosse no Supremo, não deveria ser numa turma. A própria Constituição determina que presidentes e vice-presidentes têm que ser julgados pelo pleno. Então houve um descumprimento da Constituição e uma interpretação, eu diria, conveniente da própria legislação, né? O presidente passou mais de 100 dias impedido de falar com medidas cautelares que lhe foram impostas num processo, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e no sábado que antecedeu a terça-feira, quando houve o trânsito em julgado, que na nossa opinião também irregular, né, da sua sentença no suposto golpe, né, ele teve antecipação da sua pena. Então tudo isso, claro, tem que ser levado em consideração. Anistia passa. Nós somos candidatos, nós somos pré-candidatos e estamos conversando com o nosso partido, né? É claro que qualquer situação que você vai acontecer em julho, agosto, que é a ocasião das convenções, daqui para lá pode acontecer qualquer coisa, você pode morrer inclusive. Mas nós temos intenção, temos vontade, estamos trabalhando para isso, estamos conversando com os nossos aliados, estamos construindo um projeto, e nós temos toda a disposição de enfrentarmos o problema que hoje o Rio Grande do Norte tem, que é muito grave e com muita responsabilidade. O senhor tem ideia da dimensão do problema? Porque a gente vai vivendo agora um momento surreal, que a gente está cogitando a possibilidade de um vice-governador não querer ser governador, né, que é em abril do ano que vem, para ver o tamanho, vamos dizer assim, o que se está preparando para os próximos governadores, tanto o vice-governador, que hoje se cogita que se assume ou não, a possibilidade até de fazer um novo pleito para esse período, e ao final do ano e a partir de 2027 assume o novo governador, que é o cargo que o senhor está pleiteando, né, para assumir. O senhor já viu essa situação de um vice-governador não querer assumir? Realmente é inusitado, né? Mas no Rio Grande do Norte, da maneira como o Estado se comporta, com a irresponsabilidade fiscal, com a catástrofe econômica, financeira que o Estado está submerso, é perfeitamente factível, né? O governo que não consegue pagar o ICMS, ou seja, a quota parte dos municípios em dia, né? Que não consegue celebrar um convênio, que não paga em dia seus fornecedores, que está se apropriando do recurso dos consignados, o que é uma improbidade administrativa clara. Quer dizer, quem está pagando o empréstimo ao governo descontado do seu salário, imaginando que você está quitando o empréstimo, pagando ao banco, o governo está se apropriando e demorando 3, 4, 5 meses para poder repassar esse recurso. E o pior que a gente vê hoje, a coisa mais engraçada é que o candidato que é apresentado como candidato à sucessão da governadora é quem coordena, quem gerencia esse caos. É um cara que fala bem, é um cara bem educado, mas vai ter uma enorme dificuldade de defender esse estupro, esse verdadeiro estupro que foi feito contra o Estado do Rio Grande do Norte pela administração do PT. Está no DNA do partido, essa irresponsabilidade. Senador, nossa entrevista está chegando ao fim. O senhor falou do ex-presidente Bolsonaro. A minha pergunta é: o senhor acha que passa anistia esse ano ainda? Olha, nós estamos trabalhando muito para que até o final do período legislativo, os próximos 15 dias, a gente tem 2 semanas, nós tenhamos o destravamento, porque o debate está interditado na Câmara, né? Há claramente uma interferência de um outro poder que impede que o presidente paute, apesar de já ter sido votado, inclusive, a urgência. Então nós queremos que haja a abertura da pauta,
E na hora em que o projeto for colocado em votação, né, todos nós temos a oportunidade, no caso inicialmente primeiro os deputados, E depois de trabalharmos o projeto, eventualmente fazermos emendas, aperfeiçoarmos o projeto para que ele possa chegar ao Senado. Estamos trabalhando para isso todos os dias.